Olá, boa noite, né? Vamos para a nossa segunda aula, né, de hoje, na sexta-feira agora, né? Vamos falar sobre as guias alimentares, seres úteis ao público-alvo, né? Encontrar uma forma realista de suprir as necessidades nutricionais, utilizando-se da dieta habitual a cada população, tá? Então, assim, tem que entender, né, qual que é o público-alvo. Esse paciente é obeso, esse paciente tem anemia, né? Isso é o entendimento desse público-alvo. Ser prático, os nutrientes e energia adaptáveis segundo a idade, o sexo e a atividade física, tá? Então, igual eu falei para vocês, se o paciente tem o hábito, a prática, a atividade física, ele tem que se alimentar mais, né? A dieta dele tem que ser rica em energia, né? Para gerar alimentos que geram energia para esse paciente, tá? Ser dinâmicos, permitindo o máximo de flexibilidade para a escolha dos alimentos, a fim de suprir as necessidades nutricionais do indivíduo. Tá? Então, ser dinâmico, né? Então, esses são os guias alimentares para orientar, né, cada um. Há vários anos tem se procurando uma forma gráfica de distribuição dos alimentos para uma melhor compreensão por parte da população. Ou seja, fazer com que haja o consumo de vários alimentos em quantidade suficiente para que juntos acompanhem uma dieta adequada nutricionalmente, gente, porque é super difícil realizar uma dieta adequada, tá? Por exemplo, igual eu falei para vocês, nas empresas tem um nutricionista que vai dosar aquela dieta para aqueles colaboradores, né? Quais todas as unidades, a qual é de turno, que os funcionários fiquem um maior tempo lá, que vai estar alimentando as principais refeições, precisa de ter algum guia, né? Alguém que realiza essa alimentação balanceada. Por quê? Senão logo vai ter problemas, né? Porque o alimento tem várias doenças que pode acarretar através de uma má alimentação, tá? Então vai ter muito mais pessoas, né, com problemas de saúde relacionada à dieta, à alimentação. Pirâmide alimentar, tá? A guia da pirâmide alimentar é um instrumento de orientação nutricional utilizado por profissionais com o objetivo de promover mudanças de hábitos alimentares visando a saúde global do indivíduo e da prevenção de doenças, tá? Então, assim, o alimento tem tudo a ver para a prevenção de doenças. O modelo foi proposto inicialmente, né, baseado nos conceitos de variedade, proporcionalidade e moderação. Então, assim, no início, né, foi para mudar, né, foi para ter umas variedades, né, nessa dieta das pessoas. Com isso, viu a necessidade, né, e a importância que tem uma pirâmide alimentar, tá? Uma alimentação balanceada, uma alimentação adequada. Variedade. Estimular o consumo entre os diferentes grupos de alimentos que compõem a pirâmide e também dentro de cada grupo composto por diferentes alimentos. Nenhum grupo é mais importante do que o outro. O que significa nenhum grupo é mais importante do que o outro? Porque todos têm benefícios e malefícios à saúde que é em excesso, tá? Então, tem benefícios, né, que vai estar proporcionando nutrição, né? Aquele paciente, aquela pessoa, e tem também os malefícios se forem em excesso. Por isso a importância da pirâmide alimentar. São várias variedades, né, que possa proporcionar saúde e equilíbrio para a vida das pessoas, tá? Proporcionalidade, né, representa pelo tamanho dos grupos e pela indicação de número de porções recomendadas, tá? Então, essa proporção, né, então, da pirâmide também, além da variedade, precisa saber as medidas das proporções. A ingestão de alimentos de grupos de tamanho maior deve ser feita com maior quantidade, tá? Então, assim, isso é o equilíbrio, né, que nós precisamos de mostrar para vocês entenderem que o que vai ser benéfico à saúde das pessoas para elas não adoecerem, tá? É uma prevenção de doença, uma alimentação adequada, tá?
Moderação, tá? Representa pelo tamanho, isso tudo faz parte da pirâmide, tá, gente? Representa pelo tamanho do grupo das gorduras e açúcares, né? Localizado no topo da pirâmide e pelo texto, usar moderadamente ou use pouco. Que o acompanha, recomenda cuidado com a adição de gordura e açúcar na dieta, que deve ser usada com moderação. Então, gente, existe até um dito popular, né, que eu já ouvi muitas vezes, que existe os 3 branquinhos: açúcar, óleo e sal, tá? São benéficos e o uso inadequado, né? Se não usar com moderação, vai ser maléfico à saúde, vai trazer malefícios à saúde dessa pessoa, desse ser humano, com a ingesta fora das qualidades, né, da quantidade adequada, tá? Então pode ocasionar um malefício na vida, na saúde desse paciente. Aqui está a pirâmide alimentar, né? Que tem que ter um pouquinho de cada, né? Nas porções corretas, que vocês entenderam, né? Que eu falei que a quantidade, né? De cada um, para estar nutrindo, né, adequadamente esse paciente. Gorduras, óleos e doces, use moderadamente, tá? Gordura, óleos e doces, né? Moderadamente. Grupo de laticínio, 2 a 3 porções, né? Grupo dos vegetais, 3 a 5 porções. Grupo das carnes, aves, peixes, grão seco, ovos e nozes, 2 a 3 porções, que são ótimos, né? E grupo das frutas, 2 a 4 porções. E grupo dos pães, cereais, arroz e massa, 6 a 11 porções, tá? Então, isso é a pirâmide alimentar, tá? Isso é importante para vocês entenderem desse processo para uma boa alimentação para esses pacientes. Essa pirâmide alimentar é dividida em 5 grupos, onde nenhum grupo é mais importante do que o outro, tá? O que eu falei, nosso organismo é um equilíbrio. Quanto maior for a porção que o grupo ocupa, maior é a quantidade de ingerido dos alimentos diariamente, tá? Então, assim, é um grupo que são divididos, né? E quem que organiza esse grupo de alimentos são os nutricionistas, o profissional da nutrição. Porém, nós temos que saber a importância que é para não acometer, né, o nosso cliente em relação à alimentação, né? Que tem pessoas que adoecem por uma má alimentação. No ápice estão os óleos, gorduras, açúcares e doces, não considerado como grupo por contarem muitas calorias e poucos nutrientes. Então, assim, esse óleo, né, gorduras, né, tem poucos nutrientes. Deve ter seu consumo moderado ou esporádico, tá? Por já existir de forma natural da composição de vários alimentos e preparações representadas na pirâmide por gotas, óleo e cubo açúcar, distribuído por todos os níveis da pirâmide, tá? Então é só para vocês entenderem a pirâmide. Dessa forma, a pirâmide alimentar norte-americana é baseada em 7 pontos principais: ingestão de uma dieta, né, variada em alimentos, manutenção do peso ideal, porque todo mundo hoje quer ter um peso ideal, não é verdade, gente? Não é fácil, né, esse controle desse peso ideal, mas depende da alimentação, tá? Dieta pobre em gorduras, gorduras saturadas e colesterol. Dieta rica em vegetais, frutas, grãos e produtos derivados dos grãos. Açúcar com moderação. Sal e sódio com moderação. Bebidas alcoólicas com moderação. Então, a gente sabe, né? Porém, os pacientes não respeitam, né? As pessoas não respeitam essa pirâmide, às vezes. Come a mais, né? Bebe sem moderação, que vai acometer o fígado. Então, o sal e o sódio, a hipertensão arterial, o açúcar, os diabéticos. Então, junta isso tudo e o paciente acomete, o paciente chega lá na unidade hospitalar, o paciente acometido através de uma má alimentação. Por isso que vocês terão que entender para tratar esses pacientes na unidade. Aqui está, né, a pirâmide alimentar adaptada à população brasileira. Os óleos, 1,5 porção, né? Leite, queijo, iogurte, 3 porção. Verdura, legume, 4 porção, porque o nosso clima é tropical, né, gente? Nós temos que comer moderadamente. Açúcar e doce, 1,5 porção. Carne e ovos, 1 porção. Feijões, 1 porção.
Frutas, 4 porção, tá vendo? Tanto que tá bonito, tanto que nós podemos alimentar. Arroz, pão, massa, batata, mandioca, 7 porções. Então, isso aqui tá a legenda, né? A gordura e açúcar, que são os vermelhos, né? Para vocês entenderem onde que tem esses alimentos, né? A gordura e açúcar nesses alimentos, tá bom? Pirâmide alimentar adaptada à população brasileira. No entanto, os hábitos alimentares americanos são diferentes dos nossos países. Por essa razão, Felipe, Sônia, Tucanduva, em 1999, né, essas pessoas adaptou a pirâmide americana de 1992 aos hábitos brasileiros, porque devido ao nosso local, né, tem uma diferença do pessoal americano, tá? Por isso, essa é a pirâmide mais indicada para nós brasileiros, tá? Vocês podem gravar ela, né, dar uma lida a mais, né, em casa, na hora de assistir esse vídeo, tá? Para melhorar esse entendimento de vocês em relação a esses alimentos. Mas, por enquanto, eu quero que vocês entendam quais são os benefícios e os malefícios desses alimentos para a prevenção das doenças desses pacientes, tá? Que precisa de ter equilíbrio, né? Sabemos quais os que são piores, né? Os açúcares, o óleo e o sal, que eu falei para vocês, né? Que pode acometer mais doenças nesses pacientes. Então, gente, por hora é só, tá? Retornaremos na segunda-feira, tá? Para nós dar continuidade na nossa disciplina de nutrição. Tenham bons estudos, uma boa noite e até segunda-feira. Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau, tá?